Hello everyone, this is Carlos Monteiro from denmarkbrazil.com and today we're going to have Marcelo Coelho. Marcelo is the director of a company called Mercado Pago, and Mercado Pago is an online payment platform. This company was born from a company called Mercado Livre, which is a firm very similar to eBay. Marcelo will be sharing his view on the e-commerce in Brazil, the patterns of consumption, and what is missing in Brazil in terms of assortment, especially on the retail side. I think this is a very interesting interview. There is a lot of valuable knowledge that I believe you could gain a lot from watching it. So I hope to hear from you soon, and I'm looking forward to hearing your comments. Thank you very much and enjoy this video. Bye bye. Eu sou Marcelo Coelho, eu sou responsável por Mercado Pago no Brasil. Ok. O Mercado Pago é uma plataforma de pagamentos, né, para viabilizar as transações de e-commerce no comércio eletrônico brasileiro. Ok. Claro, eu acho que o Brasil vive, né, um verdadeiro, né, para a nossa história aí, um pequeno milagre, tá? Então, pela primeira vez na história do Brasil, isso só acontece uma vez na história de um país, né? A maior parte dos brasileiros hoje são pessoas economicamente ativas, e esse bônus demográfico que faz com que a maior parte da população brasileira esteja consumindo gera algo magnífico, ou seja, a gente está vendo uma explosão de consumo na sociedade brasileira, a gente está vendo uma pequena revolução nos padrões culturais. Hoje, pela primeira vez na história do Brasil, a maior parte da população economicamente ativa pertence à classe média e as prioridades mudam. Então agora as prioridades do Brasil não são mais as que eram uma geração atrás, as prioridades são aquela que a classe média em qualquer lugar do mundo demanda: saúde, educação e segurança. Na medida que a população demanda por mais educação, na medida que a população é mais educada, a gente tem uma estrada enorme para percorrer com isso, a população ela consome produtos, né, mais culturais, ela consome mais eventos. A gente nunca viu tantos eventos internacionais sendo produzidos no Brasil, a começar pelo Rock in Rio, que abandonou o Brasil por muitos anos e aconteceu na Europa e agora voltou ao Brasil. A começar, claro, que tem um viés da crise mundial, por vários shows internacionais que a minha geração de adolescentes não viu nos estádios e nas casas de show, que hoje acontecem semanalmente ou diariamente no Brasil, né? Então a gente consome mais cultura, a gente consome mais produtos, a gente consome mais transporte, a gente consome mais segurança, a gente vive uma explosão de bom consumo na sociedade brasileira. Isso é uma novidade para a gente. Com certeza. Eu tive muita miopia, né, por algum tempo, de entender qual era essa classe média, né? E desde o ano de 2003, né, se chamava, quando se começou a chamar essa classe média de baixa renda, em 2003, né, e desde o ano de 2006, 2007, começou a se chamar essa classe média de classe C, tá? Essa classe média vem mudando muito. Então, hoje se customizou chamar no Brasil dessa classe média C a classe C. O que eles consomem? Segurança, saúde e educação. O que eles demandam é por isso. Demandam por bons transportes, porque o transporte está associado à segurança. Na medida que ele chegar mais cedo em casa, ele está mais seguro, né? Essa classe C
consome cultura, nunca se vendeu tanto ingresso para shows. Essa classe C consome turismo, nunca se viu tanto sucesso nos sites, nas agências de viagem online no Brasil, grandes anunciantes das TVs pagas do Brasil. Essa classe média consome aquilo que tem de mais novo e moderno em termos de tecnologia. Essa classe média, ela consome aquilo que a classe média globalizada consome. Claro que com uma renda diferente, claro, né? Uma renda menor no Brasil ainda, uma renda crescente, mas menor, ela consome menos. Mas como ela é muito grande, ela consome bastante. Sim. É um momento magnífico. A maioria, eu diria que, como se diz em economia, o Brasil vive o efeito econômico de ser a bola da vez, the hill to be climbed. Tá? Todas as empresas de e-commerce internacional querem os compradores brasileiros, por várias razões. Um pedaço dessas razões porque alguns países do mundo vivem uma certa recessão, um pedaço dessa razão porque, guardadas as devidas proporções, o Brasil, enquanto sociedade, vive uma expansão do consumo. Tudo junto, todas as empresas do mundo online, cada vez mais, buscam ter os seus pagamentos feitos em moeda local, reais brasileira. Isso é uma realidade. Grandes empresas do e-commerce mundial já aprenderam isso há muito tempo. Todo cidadão do mundo gosta de comprar na sua moeda local, né? Todas as empresas do mundo buscam pagamentos no Brasil em moeda local, porque a maioria delas aprendeu que 80% dos cartões de crédito no Brasil são valid only in Brazil, mesmo sendo Mastercard e Visa. Essa é uma característica cultural do nosso país. E no topo disso, que é o parcelado sem juros. É um conceito difícil de ser explicado, mas as pessoas no Brasil, por terem pouca poupança, né, o brasileiro não está habituado a poupar, ele costuma comprar em parcelas, em cotas. E esse tipo de pagamento é o carro-chefe do que o Mercado Pago oferece. A gente está há 10 anos provendo pagamentos no Brasil. Tá? A gente já deu 10 voltas nessa pista que é entender o que são os pagamentos no Brasil. Nós temos 90 milhões de clientes registrados, certificados e ativos na nossa plataforma. Eu acho que é interessante você comentar isso, porque o Mercado Pago vem do Mercado Livre. O Mercado Pago nasceu dentro do Mercado Livre, exatamente. O Mercado Livre tem hoje 14 anos de idade, tá? Ele nasceu em 1999. O Mercado Pago nasceu só em 2004, agora em janeiro de 2014 a gente completa 10 anos. E nessa história de 10 anos do Mercado Pago, um pedaço dessa história dentro do Mercado Livre, e desde 2010 no Brasil, dentro e fora do Mercado Livre, que é o Mercado Livre é um marketplace, né? É um site onde você pode comprar de tudo. Tá? A gente conquistou 90 milhões de clientes únicos. Né? A gente conquistou para esses clientes únicos os cartões de crédito deles registrados na plataforma Mercado Pago, de acordo com as certificações internacionais, né, PCI e de Sarbanes-Oxley. Lembrando que o Mercado Livre e o Mercado Pago são uma empresa listada na bolsa Nasdaq de Nova York, sobre o ticker MELI, para os quais 90 milhões de clientes a gente pode prover, né, comunicações exclusivas com promoções muito especiais, comunicando parcerias muito especiais. Nessa semana a gente acabou de firmar uma parceria com um grande site de vendedores de vinho no Brasil, né? É uma novidade, entrou em produção faz uma semana. E para esse grande site a gente vai divulgar uma grande campanha de Natal, não só provendo benefícios únicos para esses clientes registrados na plataforma Mercado Pago, como também brindando a ele descontos exclusivos pagos pelo Mercado Pago. Tá? Eu diria que essa é uma das grandes vantagens do Mercado Pago. Fora a usabilidade, né, a capilaridade. Nós estamos presentes em mais de 150 mil sites, tá, de e-commerce. Isso mundial ou? Isso América Latina. América Latina. Isso América Latina.
No Brasil, vocês estão em quanto? Você pode abrir? A gente costuma dizer que todos os números que a gente fala, metade deles são no Brasil. Tá. Então, metade dos 150 mil sites no Brasil, metade dos 90 milhões de clientes únicos no Brasil. O Brasil tem uma representatividade em grande. torno de 50% dos números que o Mercado Pago e o Mercado Livre circulam. Olha, eu diria que o desafio é o crescimento. Tá? O e-commerce no Brasil e o Mercado Pago no Brasil crescem a um ritmo chinês. Tá? Então a gente cresce a taxas de 2 dígitos. Tá? Isso cresce aos olhos de todas as grandes plataformas de e-commerce globais que querem trabalhar com o Mercado Pago. E isso traz um crescimento exponencial para a nossa operação, que é uma operação totalmente online. O desafio que eu vejo não é para o Mercado Pago, o desafio que eu vejo é para a sociedade brasileira. Eu acho que os desafios, o Mercado Pago enquanto uma ferramenta para viabilizar os pagamentos, tá? O que ele tem que fazer é receber um pagamento com garantia de um lado e entregar esse pagamento com garantia, né? Ele receber esse pagamento de um comprador e entregar de forma segura esse pagamento a um vendedor. Isso a gente faz com maestria há mais de 10 anos. A gente tem muita tranquilidade, a gente conhece muito bem o mercado brasileiro. O que a gente precisa no Brasil é sortimento. O que a gente precisa no Brasil são grandes provedores de produtos e serviços para atender essa necessidade desse mercado consumidor brasileiro. Desde de itens de fashion, tá? Uma pessoa, e não precisa ser um executivo, qualquer pessoa que trabalha no escritório, que tem uma vida atribulada, talvez ela queira ter uma calça que precise passar pouco, uma calça iron free, como se diz nos Estados Unidos. Essas calças não estão disponíveis no Brasil, esses tecidos não estão disponíveis no Brasil, as pessoas podem querer de repente comprar hospedagem de arquivos e de dados, para fazer backups dos seus computadores, Existe pouco sortimento e pouca variedade, pouca oferta de preço para empresas oferecendo esse tipo de produto no Brasil. Então, variedade, e competição geram maior qualidade e menor preço. É isso que o brasileiro procura. A um clique, você pode comprar uma calça em qualquer e-commerce brasileiro, ou você pode comprar uma calça de diferentes marcas, tecidos ou desenhos em qualquer site global. Tá? A um clique você pode comprar a hospedagem de arquivos eletrônicos para o seu computador ou para a sua câmera das suas fotos, num site brasileiro ou num site global. E isso o brasileiro aprendeu a fazer com muita facilidade, à medida que o nível educacional dele cresce, a proficiência dele em idiomas dele cresce, ele é cada vez mais capaz de comprar em qualquer site do mundo ou de usar ferramentas de internet para traduzir sites de línguas que ele não conhece. Aqui no Brasil, para você comprar um produto da Dinamarca, talvez se você morar na cidade de São Paulo uma vez ao ano, existe uma feira muito elitista, de preços muito altos, que você pode visitar, eu diria visitar mesmo, ela não é adequada ao bolso da maioria da população brasileira, que você pode comprar esses produtos que são de consumo padrão lá. Então, poxa, ter acesso a produtos, ter acesso a shows, ter acesso a livros, ter acesso a e-books, a cultura, a entretenimento online, ter acesso eventualmente a cursos, que estão cada vez mais prestados. As grandes universidades americanas todas estão aderindo ao e-learning, todas estão colocando muitos dos seus cursos na internet global, alguns de forma gratuita, outros de forma paga. Tudo isso está ao acesso de um clique, e aquilo que for pago através do Mercado Pago, eu acho que é o grande desafio para a sociedade brasileira. É para isso que o Mercado Pago está aqui. Não, a gente está aberto,
né? O mercado brasileiro é um mercado ansioso, né, por bons produtos e bons serviços. O Mercado Pago tem as portas abertas. Quem quiser me contatar, marcelo.coelho@mercadopago.com.br, para entender melhor o que é o Mercado Pago, oferecer Mercado Pago em qualquer site da Dinamarca, aprender como é que se faz negócio aqui no Brasil, ou seja, aquilo que tiver alcance da Dinamarca e do Mercado Pago para a gente trazer um sortimento, uma variedade maior de produtos e serviços de maior valor agregado à sociedade brasileira, a gente está super empenhado em ajudar a fazer as suas empresas crescerem.